Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula da classe Vida de Cristo. Hoje iremos conversar sobre as parábolas de Jesus, a maneira como Jesus ensinava. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de lembrá-los, caso você não tenha tido a oportunidade de ter assistido as primeiras aulas, basta você acessar o canal YouTube da PIB e poder rever qualquer uma das 4 aulas anteriores. Se você está vendo essa aula agora através do Google Meet, pegue o seu celular e sempre coloque na posição horizontal. Vai facilitar e vai ter uma visualização muito melhor. Vamos começar então na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Lembrando que na aula anterior falamos sobre o ministério de Jesus, as fases do ministério de Jesus. E hoje vamos conversar como que Jesus ensinava. Ele ensinava através de parábolas. Vamos ver o que são as parábolas, qual que é a estrutura das parábolas e como que elas foram utilizadas como ensino por meio de Jesus Cristo. Sempre iniciamos as nossas aulas abordando os compromissos que falamos na nossa aula inicial, qual seja a leitura de um dos 4 evangelhos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Então, até o fim de novembro, ler pelo menos um dos 4 evangelhos. E, além desse compromisso da leitura, memorizar João 8, 31b e 32. Vamos lá? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esses são os nossos 2 compromissos. Leitura de um dos evangelhos e memorizar o versículo. Então, até a última semana de novembro, vamos tentar cumprir com esses compromissos. Até para facilitar o entendimento no decorrer das nossas aulas. O nosso cronograma, hoje é a nossa quinta aula, vamos falar sobre as parábolas de Jesus, e essas são as aulas que tivemos anteriormente, e depois as aulas até o dia 29 de novembro, que trataremos sobre a última semana de Jesus e a ressurreição. As parábolas de Jesus. O nosso versículo-chave, como referência na aula de hoje, vai ser Salmo 78, versículo 2. E o que o salmista está querendo dizer aqui? De novo, aqui é um salmo profético. O que ele está dizendo? Ele está se referindo a Jesus. Abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, aqui está falando a maneira como Jesus ia ensinar, a maneira como Jesus ia falar e passar os princípios do reino de Deus para o povo. Então, aqui o salmista já está falando a maneira como Jesus ia estar ensinando quando estivesse aqui na Terra. Vamos começar com a origem da palavra parábola. Vamos lá, o que é parábola? Tem aquela parábola em relação à forma geométrica, matemática, mas não tem nada a ver com isso. Parábola, na Bíblia, a gente pode estudar a etimologia da palavra, tanto do hebraico quanto do grego. Então, primeiramente, no hebraico, parábola quer dizer governar ou reinar. Mas em que sentido? No sentido que as pessoas são chamadas, a palavra parábola é chamada porque as parábolas governam ou controlam o espírito dos homens sábios, a vontade. Então, elas direcionam para onde que os homens sábios devem andar. Esse é o sentido da palavra parábola no grego. No hebraico, perdão. Já no grego, parábola quer dizer similitude, ou seja, coisa parecida. Narração fictícia da vida cotidiana que tem um moral, um ditado. O que quer dizer no grego? É uma história que pega fatos do nosso dia a dia e passa uma história, um princípio maior através dessa história. Isso aqui para nós entendermos. Então, tem o significado da palavra, tanto no hebraico, que era a língua do povo judeu, como do grego, que era a língua ali que foi todo escrito o Novo Testamento. Então, é uma narração fictícia de uma situação do dia a dia ali e que tem uma moral, tem um princípio um pouco maior para nós aprendermos.
Aqui nós colocamos mais uma definição de parábolas. Então, narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizada nas pregações e sermões de Jesus, com a finalidade de transmitirem algum ensinamento. Olha só os vários pontos que a gente consegue tirar aqui dessa definição. Então, é um conteúdo alegórico, então é uma história que ela é usada como alegoria e ela foi utilizada nas pregações e nos sermões de Jesus. Por quê? Ela pega situações do dia a dia que é de fácil entendimento, que as pessoas conseguem se relacionar, para depois passar um ensinamento muito mais profundo. Então, eu pego uma situação corriqueira, que todos conseguem se relacionar, e consigo passar, através dessa situação corriqueira, através dessa história, dessa narrativa, eu consigo passar um ensinamento mais profundo. Aqui nós vemos a definição e o propósito das parábolas. De novo, a definição, que é uma alegoria apresentada sob forma de narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Reforçando, é uma narrativa, uma história fictícia que normalmente conta fatos cotidianos do dia a dia que as pessoas se relacionam para, através desses fatos, passar várias verdades ou verdades mais profundas. Eu gosto dessa definição aqui que deixa bem claro o propósito da parábola. Ela nos leva do conhecido para o desconhecido. Mas como assim, Daniel, do conhecido para o desconhecido? Porque o conhecido é a narrativa de fatos cotidianos, do nosso dia a dia. São fatos que nós conhecemos. São fatos que nós conseguimos nos relacionar e entendemos. E ele leva para fatos desconhecidos. Por que desconhecidos? São as verdades relacionadas ao reino de Deus, que nós não conhecemos, o povo não conhecia e passou a conhecer. Então, conhecido, que é o fato do dia a dia, para as verdades do reino que nós não conhecíamos, que o povo não conhecia. Também do material físico, que é o dia a dia que nós conhecemos, para o físico espiritual, que trata sempre sobre o reino de Deus. Então, parábolas, narrativas, fatos do dia a dia e que são usadas para falar sobre coisas que não conhecíamos e passamos a conhecer traz fatos sobre a parte material e física para falar sobre coisas espirituais, sobre coisas do reino de Deus. Tudo certo até aqui? Vamos continuar. Aonde que estão descritas as parábolas? As parábolas, elas estão escritas somente nos evangelhos sinóticos. Nós chamamos sinóticos por quê? São os evangelhos que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo sobre o mesmo ponto de vista. E nele, somente nesses três, que é Mateus, Marcos e Lucas, é que estão descritas as parábolas. No evangelho de João, não existe nenhuma parábola descrita ali. Então, se você já leu um dos evangelhos, ou está lendo todos os evangelhos, você vai poder perceber que as parábolas são mencionadas somente em Mateus, Marcos e Lucas. João não trata das parábolas. Então, hoje, a nossa aula ela vai falar sobre as parábolas que são tratadas nesses três evangelhos. João já trata a vida de Jesus de uma maneira diferente, de um outro ponto de vista. Mas o ponto de vista de Mateus, Marcos e Lucas falam bastante sobre as parábolas. E sobre o que as parábolas falam? Essencialmente, basicamente, o principal assunto das parábolas é o reino de Deus. Jesus veio falar, implantar, explicar o que era o reino de Deus. E as pessoas tinham muita dificuldade de entender. Porque para eles, a implantação do reino, do Messias, do ungido de Israel, do libertador, era a libertação, lembra que nós vimos lá atrás, do Império Romano. Mas não era sobre a libertação do Império Romano que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre a implantação do reino de Deus, que ele veio fazer o papel redentor. O que era? Ele veio morrer pelos nossos pecados
pagar o preço pelos nossos pecados, ressuscitar para assim nos dar a salvação, para que depois possamos viver eternamente com ele. Então ele estava falando sobre o reino de Deus, não era nenhum reino que ia ser implantado na terra, mas o reino dos céus. E ele falava sobre a implantação, sobre o reino dos céus, através das parábolas. Só que as pessoas tinham muita dificuldade de entender. E nós vamos ver o porquê que as pessoas tinham dificuldade. Em Mateus 13, do versículo 13 a 15, eu coloquei aqui no slide, nós podemos ver, você pode acompanhar na sua casa, na sua Bíblia ou através do seu celular. Olha o que Jesus diz ali. Por isso, lhes falo por parábola. Olha o motivo. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Lembra que falamos sobre as profecias messiânicas lá na primeira aula, sobre tudo, quando que Jesus viria, como que ele iria ensinar, o que ele ia passar. Mais uma vez, uma profecia que a gente menciona ali. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então, já estava profetizado que o povo ia ouvir, ia escutar, ia olhar Jesus falando, mas eles não iam conseguir entender. E aqui, ó, porque o coração deste povo, está falando do povo judeu, o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus falava através de parábolas. Ele estava fazendo assim o cumprimento da profecia falada lá atrás por Isaías. E qual era o tema central das parábolas? Era o estabelecimento e a implantação do reino de Deus. É sobre o reino de Deus que ele estava falando. Mas as pessoas ouviam Jesus falar, viam Jesus falar, mas elas não entendiam. Porque Jesus estava falando sobre o reino de Deus. E foi profetizado lá atrás por Isaías que eles iam ver, eles iam escutar, mas não entenderiam o verdadeiro significado das parábolas. Adiante. Quais são os principais cuidados que devemos ter ao estudar as parábolas? O primeiro e principal deles é o seguinte: as parábolas, elas devem ser abordadas de maneira natural, simples, tomando cuidado para não desencaminhá-las de seu simples propósito. Ou seja, nós não podemos pegar a parábola, tirá-la do contexto em que ela foi falada, na ocasião histórica que ela estava sendo proferida, e falar sobre algum outro assunto. Não, ela teve o propósito e o significado correlacionado ao tudo que estava passando. Por quê? Lembra que vimos ali que a parábola sempre usa fatos do dia a dia, fatos corriqueiros, para passar um princípio mais profundo? Então não devemos devagar e pegar uma parábola e pensar que está falando sobre uma outra questão doutrinária. Não. O objetivo dela é simples, é claro e tem que ser natural, relacionando com o contexto dela. Não podemos pegar uma parábola e tentar divagar sobre quais outros significados que ela gostaria de transmitir. O significado que ela deve transmitir é o que está escrito na Bíblia e é da maneira que nós devemos estudar, lendo o contexto dela e vendo como que Jesus explicou sobre as parábolas. Então, esse é o primeiro cuidado que devemos ter ao estudar as parábolas. Como que funciona? Qual que é a composição de uma parábola? Como que uma parábola surge? Como Jesus iniciava para contar uma parábola? Primeira, uma ocasião histórica que produziu a parábola. Então, algum fato que estava ocorrendo ali no momento que Jesus estava andando na cidade, estava ensinando para alguém um fato que acontecia ali, era o ponto inicial para o início da narrativa da parábola. A segunda parte é a história, a narrativa em si. É quando Jesus inicia e começa a contar a história relacionada à parábola. Então, quando ele vai falar do semeador, quando ele vai falar da ovelha perdida, são o quê? Fatos corriqueiros que ele
vê e que o povo consegue se relacionar, e aí sim ele começa a transmitir a história, a narrativa. E por último, é a lição principal a ser extraída dessa história. Então, é um fato que acontece, Jesus inicia a narrativa e depois ele passa a contar, a explicar a verdade em relação à parábola. Então, essa é a composição de uma parábola. É a ocasião histórica, o fato que acontece, a história narrativa em si, e depois a lição principal, a verdade principal que Jesus ensina. Aqui eu vou colocar algumas regras básicas que devemos nos atentar ao estudar as parábolas. Primeira regra: estude a parábola em seu contexto histórico para determinar por que foi contada. O que quer dizer isso? Nós temos que analisar qual é o contexto histórico. Então, por exemplo, por que Jesus usa parábolas em relação a pastor e ovelhas? Porque era uma situação comum, usual naquela época. Existiam muitos pastores, criação de ovelhas, eram coisas que o povo se relacionava, conseguia entender, porque eram fatos que eles conheciam, que acontecia o tempo todo. Por isso que ele usava esse tipo de parábola. Então não podemos achar que era usado ovelhas. Não, foi usado isso pelo contexto histórico daquela situação. Por que ele falou do semeador? Porque a sociedade é uma sociedade essencialmente agrícola. Então, eles se identificavam com o plantio, com a colheita, com a época de chuvas. Isso era uma coisa comum, de fácil entendimento. Lembra que falamos que a parábola vem do conhecido para o desconhecido. O conhecido é a situação do dia a dia. E o desconhecido é sobre as verdades do reino de Deus que as pessoas vão passar a conhecer. Então, primeira regra para estudar uma parábola é estudar a parábola no contexto histórico que ela foi proferida. Segunda regra, procure a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Então, devemos sempre ver qual é o princípio principal que ela ensina. Algumas parábolas têm 2 ou 3 princípios, mas sempre haverá um princípio principal, uma verdade principal que devemos extrair da parábola. Senão, nós não conseguimos mais para frente, nós vamos ver, pegar esse princípio e aplicar no nosso dia a dia. Então, vemos o contexto histórico, o que acontecia, o que era comum no dia a dia ali, por que ela foi falada naquela situação, naquele momento histórico, e depois conseguir extrair qual é a verdade principal daquela parábola. Terceira regrinha: não se perca nos pormenores da parábola. Então, por exemplo, a parábola do semeador. Mas sobre que semente que Jesus estava falando? Ou a parábola da ovelha perdida. Por que ele fala de 100 ovelhas, não fala de 1000, não fala de 75 ovelhas? Não há importância em querer pegar esses detalhes, essas minúcias. Devemos nos atentar à verdade principal que a parábola quer passar, que é o princípio que Jesus quer passar. Então, não se perca em detalhes que não vão fazer diferença no teu entendimento completo sobre a verdade que a parábola que Jesus contou vai passar para você. Então, estude a parábola no contexto histórico, procure a verdade principal e não se preocupe em pormenores, em pequenos detalhes da parábola. Mais 2 regrinhas. Não tente estabelecer uma posição doutrinária sobre somente uma parábola. O que quer dizer isso? Eu não posso basear algumas crenças, alguns entendimentos doutrinários, ou seja, relacionados à doutrina, por causa de apenas uma parábola. Quando estudamos a Bíblia, a primeira coisa que sempre devemos lembrar é que a Bíblia inteira ela foi inspirada por Deus e é inerrante, ela como um todo. Então, eu não posso pegar uma parábola, retirá-la e construir um entendimento doutrinário fora de todas as outras parábolas contadas e fora de todos os ensinamentos que contém a Bíblia. Não, ela tem que ser estudada em conjunto com todas as outras parábolas e com todos os ensinamentos da Bíblia. Então, não queira criar
e ter bases doutrinárias apenas com uma parábola, porque eu aprendi tal verdade na parábola, então eu hoje creio dessa e dessa maneira. Não, a Bíblia sempre tem que ser estudada num contexto, com todos os princípios. Um princípio não pode contrariar um outro princípio que existe na Bíblia. A Bíblia inteira é inerrante e verdadeira. Então, não posso tirar do contexto ou basear conhecimentos doutrinários tirando apenas de uma parábola. E, por último, e o mais importante, e eu diria o essencial, é, através das parábolas, pegar sempre uma aplicação pessoal de cada parábola. Então, não adianta estudarmos as parábolas, estudarmos princípios bíblicos e não aplicá-los na nossa vida. Porque se o nosso conhecimento em relação aos ensinamentos de Deus forem conhecimentos teóricos, não vai gerar mudança na nossa vida. O conhecimento sobre a pessoa de Jesus e sobre a Bíblia deve gerar mudança de vida. Então, ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia. Então, eu tenho que saber estudar a parábola para pegar aquela verdade principal e, por meio dessa verdade principal, eu tenho que aplicá-la no meu dia a dia, para que gere mudança. Mudança na maneira de eu agir, mudança na maneira de eu pensar, mudança na maneira que eu vejo as coisas. É para isso que os ensinamentos bíblicos estão lá, é para gerar mudança. Então, a minha preocupação principal quando eu estudo uma parábola é pegar aquele princípio e aplicá-lo no meu dia a dia, na minha vida, para que gere mudança na minha vida. Senão o conhecimento teórico não tem valor. O conhecimento da palavra de Deus deve estar a ser aplicado na minha vida e tem que gerar mudança de vida. Senão, não há propósito. Algumas características que colocamos aqui em relação às parábolas. A grande maioria delas é marcada pela simplicidade e brevidade. O que quer dizer? Ela era para sair, lembra, do conhecido para o desconhecido. Se é para o conhecido da maioria das pessoas, ela era simples. Então, relatava fatos do dia a dia, fatos cotidianos que eram para as pessoas conseguirem se relacionar e entender. E eram breves, rápidas. Não eram histórias compridas, demoradas, complexas, cheias de detalhes. Não. Eram histórias simples e breves, para as pessoas conseguirem entender e se relacionar com a história para depois passarem a conhecer a verdade principal. Segundo, as parábolas de Jesus são sempre tiradas da realidade do mundo cultural e social em que ela vivia. Falamos já sobre isso. Contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais e ensinamentos profundos. Isso nós já vimos. As histórias contadas nas parábolas, ela é retirada do mundo cultural, como que a cultura vivia daquela época, como que a sociedade se comportava daquela época, como que as pessoas viviam. Por isso é que não podemos tirar as parábolas fora do contexto e tentar achar significados outros que não estão descritos na Bíblia. Porque as parábolas, elas foram tiradas do cotidiano das pessoas, da cultura daquela época, da cultura daquela sociedade, da maneira que elas viviam. E era feito isso para justamente as pessoas se relacionarem com aquilo que elas conheciam para uma verdade mais profunda sobre o reino de Deus, que era o que eles não conheciam. Então, sempre lembrando, do conhecido para o desconhecido, do físico para o espiritual. Este era o propósito da parábola. Então, essa é a característica da parábola. Pegar coisas do dia a dia para contar uma história e passar uma verdade mais profunda. Estamos falando sobre as características, sobre as regras de estudo, o propósito das parábolas, o tema principal e central das parábolas, que é o reino de Deus. Mas vamos fazer um pequeno exercício agora, vamos estudar e conseguir entender e identificar essas etapas e essas características da parábola na parábola da ovelha perdida, para vermos se conseguimos já entender como que é a estrutura da parábola e já conseguimos ver também o propósito da parábola.
Vamos pegar o exemplo da parábola da ovelha perdida e vamos conversar um pouquinho para conseguir extrair a verdade principal, conhecer qual é o contexto histórico, cotidiano e qual é a verdade profunda que Jesus quer passar através dessa parábola. Então, se você está com o teu celular, com a tua Bíblia aí, você pode abrir em Lucas 15, do versículo 5 ao versículo 7. Olhem só a primeira característica. São apenas versículos 5, 6 e 7. 3 versículos. O que vimos lá atrás? Que é uma história simples e breve. Já no início, vendo que são 3 versículos, já sabemos que vai ser uma história breve. Se não, seriam vários versículos, uma história bem longa. Então, já daí já percebemos uma característica da parábola. Vamos ler juntos? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Vamos pôr um ponto aqui. Olhamos e vimos que uma das principais características da parábola é trazer do conhecido, do cotidiano, do dia a dia, para uma outra realidade, para o desconhecido, para uma realidade espiritual. Então, olha a situação que ele está narrando. Um pastor de ovelhas no deserto que está pastoreando 100 ovelhas e que perde uma ovelha. Isso é um fato corriqueiro, cotidiano, do dia a dia daquele povo, daquela cultura, daquela época. Aquilo era a coisa mais normal do mundo. Então, todos conseguiam se identificar com um pastor que estava com 100 ovelhas no deserto e que uma se perdeu. Era uma situação de fácil entendimento para eles. Hoje, essa situação de pastorear ovelhas é uma coisa um pouco distante, até mais compreensível para quem tem uma vida mais em regiões mais afastadas, não em metrópoles como a maioria de nós vivemos. Mas, novamente, a característica: situação cultural e social da época em que as pessoas viviam. Então, Jesus está falando de uma situação extremamente comum naquela época, para as pessoas se relacionarem e entenderem, terem o conhecimento daquilo. Continuando com a parábola. Então, ele estava com 100 ovelhas no deserto, 99, e uma se perde. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, olha a história. 2 parágrafos. Ele conta de um pastor que estava pastoreando 100 ovelhas, que uma ovelha se perdeu, e ele deixou as 99, foi procurar a ovelha perdida, e achou aquela ovelha perdida e conseguiu resgatá-la. E aí ele falou, quando ele chegou depois em casa, falou para os amigos e os vizinhos, e todos se alegraram, porque ele conseguiu resgatar aquela única ovelha que estava perdida. Então, essa é a situação cotidiana. Essa é a narrativa da história para as pessoas se relacionarem, conseguirem entender. A partir de agora, Jesus vai passar o princípio, a verdade profunda relacionada ao reino de Deus. Vamos adiante. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês conseguiram entender qual é a verdade maior que Jesus está passando por meio dessa parábola? Ele está dizendo o quê? Qual que é a correlação que devemos fazer do conhecido, que é a situação corriqueira naquela época, para o desconhecido em relação ao reino de Deus? Jesus está dizendo que Ele nos ama, porque nós somos as suas ovelhas. Ele nos ama de maneira individual. E mesmo que nós nos desviemos, pequemos, Ele vai atrás de nós para nos resgatar. Ele nos ama de maneira individual. E quando Ele nos resgata e nós nos arrependemos, há grande alegria nos céus, porque um pecador se arrependeu.
O que quer mostrar? Qual é a verdade profunda? É que Jesus nos ama de maneira individual. E ele se alegra imensamente quando um dos pecadores se arrepende dos maus caminhos e se volta para os caminhos de Deus. Então, Deus nos ama de maneira individual. E mesmo quando pecamos, ele vai atrás de nós para nos resgatar. E quando nós nos arrependemos, a grande alegria no céu. Então, nós todos somos importantes e Deus nos ama de maneira individual. E a grande alegria quando um pecador se arrepende. É essa grande verdade. Então, devemos fazer o quê? Jesus fez a analogia de um fato conhecido, corriqueiro do dia a dia naquela época, para a verdade do reino de Deus. Ele está dizendo que Deus se importa conosco. Mesmo quando nos desviamos, ele vai lá e nos resgata. E se há arrependimento, a grande alegria no céu, porque mais uma pessoa foi salva e volta a andar nos caminhos do Senhor. Essa é a grande verdade. E essa é a verdade. Lembra que vimos que são as verdades simples e puras. É esse o significado, essa é a verdade da parábola da ovelha perdida. Que Deus nos ama ao ponto de ir nos resgatar e nos buscar de maneira individual. O nosso relacionamento com Jesus, com Deus, é individual. E mesmo que nós viremos as costas para Ele e desviemos do nosso caminho, Ele vai atrás de nós e nos busca. E se há arrependimento, os céus se alegram. Essa é a grande verdade dessa parábola. Conseguiram entender a estrutura? Fato corriqueiro que acontece do dia a dia. O fato espiritual, a grande verdade para nos relacionarmos. E qual que é a aplicabilidade disso? Que nós devemos sempre ter em mente que temos um relacionamento individual com Cristo. E mesmo que nós falamos que não vamos mais pecar e pecamos, se nós nos arrependermos, Jesus, Deus estará de braços abertos para nos perdoar, para que nós possamos andar novamente nos seus caminhos. E qual é o contexto que essa parábola foi contada? Essa parábola foi contada porque isso a gente viu dos fariseus, lembra os fariseus, líderes religiosos mais proeminentes daquela época, que eram os estudiosos da lei? Sabe o que eles fizeram? Foi o fato que iniciou a narrativa dessa história. Eles olharam para Jesus e eles estavam cochichando entre eles ali. Olha só, ele se diz que é enviado de Deus, mas ele só anda no meio de pecadores. É isso que ele estava falando. E aí, quando os fariseus falaram isso, que Jesus só andava no meio dos pecadores, Jesus falou essa parábola. Então, ele estava passando uma verdade em relação a essa acusação que os fariseus estavam falando com ele. Dizendo, eu tenho que falar para os pecadores que os pecadores precisam ouvir sobre as verdades do reino de Deus. Então, eles precisam ouvir. Eu preciso estar ao lado deles para que eles se arrependam. Porque se um se arrepender, já vai ter grande alegria no céu. O papel dele era justamente isso. Pregar e falar sobre as boas novas aos pecadores. Porque os fariseus estavam acusando, olha, você só anda com os pecadores. Lembra que vimos que os fariseus se achavam melhores, mais santos, mais justificados perante Deus por serem estudiosos da lei? Jesus está falando aqui, ó, eu vim para falar sobre o reino de Deus porque são os pecadores que precisam ouvir as boas novas. É nesse contexto que a parábola foi falada. Vocês conseguem entender como que o contexto, por que ela iniciou, qual a história que foi falada e o princípio que foi passado verdadeiro, como eles ficam com um significado muito maior quando conseguimos entender todo o contexto da parábola? Por que ela foi falada? Porque os fariseus estão acusando Jesus de andar só com pecadores. A gente consegue entender qual foi a narrativa de uma história simples e qual que é a verdade que foi passada depois dessa história. Como a história, a parábola fica muito mais rica e fica muito mais simples, nós conseguimos extrair a verdade para podermos aplicar em nossas vidas. Seguindo adiante. Essa parábola, ela fala, então, resumidamente,
sobre a graça de Deus. Que Deus, Ele nos salvou da nossa perdição eterna, da nossa condenação eterna. E aí eu coloco ali, no slide, vocês podem ver, a diferença de graça e misericórdia. Muitas pessoas confundem o que é graça e o que é misericórdia. Eu coloquei ali uma definição bem simples, para você nunca esquecer. Graça é receber algo sem merecer. É o favor imerecido. Qual que é a graça? É receber a salvação, a vida eterna, mesmo não sendo merecedores. Porque foi Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados. É através dele que temos a salvação e a vida eterna. Então, graça, receber algo que não merecíamos, a salvação. Nós recebemos a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. É algo que não merecíamos, porque todos nós somos pecadores, mas através de Jesus Cristo nós temos a salvação. E misericórdia, o que é? É não receber o que merecemos. E o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação à morte eterna, a separação total de Deus. Por quê? Não somos justos. Nós somos pecadores e não conseguimos ter um relacionamento com Deus porque somos falhos. E só temos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus é porque Deus nos enxerga através de Jesus Cristo, que pagou o preço de todos os nossos pecados. Então, graça, receber algo que não merecer, sem merecer. E misericórdia é não receber o que merecíamos. Nós não merecíamos a salvação e recebemos. Nós merecíamos a morte eterna e não recebemos a morte eterna pelo preço pago por Jesus Cristo na cruz. Então, para encerrar em relação a esse nosso estudo das parábolas, temos que saber o contexto histórico, temos que entender o porquê que ela foi falada por Jesus, temos que entender como que era a situação cultural do dia a dia e, principalmente, temos que extrair a verdade principal, o conteúdo principal, a verdade sobre o reino do céu, que é o tema principal das parábolas, e pegar essa verdade e aplicá-la no nosso dia a dia. Então, usando aqui essa parábola, se nós nos desviamos e pecamos, Jesus vai lá nos resgatar. E se nos arrependermos, nós estaremos novamente andando junto com Ele e haverá grande alegria nos céus. Então, somos necessitados da graça de Deus. E aí Ele vai derramar misericórdia sobre as nossas vidas. Espero que vocês possam estar... Pegamos apenas uma das parábolas, mas pegando outras parábolas, outras histórias que Jesus conta com a narrativa do cotidiano, do dia a dia, e que você consiga extrair essa verdade e poder aplicá-la no seu dia a dia, para que faça mudança na maneira de você agir, na maneira de você pensar, na maneira de você ver e encarar as coisas da tua vida. Espero que esse ensino sobre as parábolas possa fazer diferença na tua vida e que você possa estudá-las com aquelas regras que passamos e tirar e extrair as verdades bíblicas que estão nelas. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou estar orando, você pode abaixar a sua cabeça onde você está, que a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, sobre a possibilidade, a oportunidade de estarmos estudando sobre as parábolas que Jesus Cristo proferiu. Estudamos, Senhor, as maneiras que devemos estudar, qual é a estrutura da parábola, qual é o verdadeiro propósito da parábola, para mostrar as verdades sobre o reino de Deus, Pai. Que essas verdades, Senhor, através do estudo das parábolas, possam ser cumpridas através da nossa vida, do nosso dia a dia, que possa fazer diferença na nossa vida, que possamos ser pessoas diferentes através dos teus ensinamentos, Pai. Te peço, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada debaixo das tuas misericórdias e que aonde estivermos possamos ser sal e luz e que possamos pregar as boas novas, Senhor. É que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima aula.
Um abraço a todos.